Amados, Igreja Multiplicadora é um avivamento de Deus no meio dos batistas brasileiros. Você pode dizer um amém? Você sabe o que é o avivamento? Você tem ideia do que seja avivamento? Avivamento é quando o Espírito Santo de Deus pega pela nossa mão e nos tira do nosso comodismo, nos tira do nosso banquinho que estamos tão acostumados a sentar, começa a nos mostrar que existe algo muito maior do que muitas vezes o cristianismo que nós vivemos. Avivamento é quando o Espírito Santo de Deus toma o teu coração e você entende que a sua vida foi dedicada única e exclusivamente para o Senhor Jesus, e que não importa o que você faça nessa terra, a única coisa que vai servir diante do Senhor Jesus é naquele dia, quando Ele vier buscar a igreja, ou você o encontrar, quantos discípulos você vai poder apresentar para Ele. Você já parou para pensar nisso? Que independente do que você faça, do que você viva, da forma como você desenvolva a sua vida aqui, a sua formação, a sua graduação diante de Deus não tem muita relevância. O dinheiro que você tem no banco, que você conquistou, a sua casa própria, também diante do Senhor Jesus, isso não tem muita importância. A sua família, diante da revelação maior e da essência que Jesus espera de mim e de você, também não é muito relevante, porque Jesus diz o seguinte, que aquele que não deixar pai e mãe, e não vir a me servir, não é digno de mim. Nós estamos falando, queridos, de um mover de Deus, que está nos trazendo para a essência. E sabe qual é a essência? Um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, o centro da vontade de Deus. Você pode olhar para a sua vida nessa manhã e dizer assim, eu estou 100% no centro da vontade de Deus? Você pode falar isso? Eu quero que você reflita comigo sobre algumas coisas que nós vamos conversar nessa manhã, para que você entenda o que Jesus espera de você. E meu querido irmão, nessa manhã aqui você não é pastor, você não é líder, você não é missionário. Você é um servo de Jesus, com o seu coração derramado na presença dEle, querendo que Ele fale com você. E se você crê, e se você tiver com o seu coração aberto, Jesus vai falar com você. Porque, queridos, se não fizermos a vontade de Deus, se a nossa casa a cada dia não estiver sendo construída na rocha, se nós não estivermos ouvindo a voz do Senhor todos os dias, para tudo que nós precisamos fazer, a nossa vida, ela passa meio que a perder o sentido. Então nós estamos aqui para ouvir o Senhor, para entendermos e para sabermos qual é o propósito dEle para as nossas vidas. E o propósito maior dEle está aqui. Podemos ler juntos, irmãos? Vamos lá? Talvez esse seja um dos textos, depois de João 3,16, mais conhecidos, mais lidos de toda a palavra. Essa aqui, irmãos, foram as últimas palavras de Jesus, um pouquinho antes de Ele subir aos céus. E por serem as últimas palavras de Jesus, eu acho que Ele pensou bem no que Ele queria falar e comunicar para todos nós. E você percebe que a essência de todo o ministério de Cristo, de todo o sacrifício, de tudo aquilo que Jesus viveu, está ali, ó. Naquelas duas palavrinhas ali, fazer discípulos. Jesus morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos fazer discípulos. Diga para o irmão que está do teu lado aí, fazer discípulos. Agora com um pouquinho mais de alegria no coração, vira para o outro lado e diga, fazer discípulos. Agora com mais empolgação, vira para trás e diga, fazer discípulos. Agora pegue e dá um grito no ouvido do irmão que está da frente e diga, fazer discípulos. Queridos, nós estamos aqui para quê, meus irmãos? Isso, não se esqueça disso. A grande comissão fala de vivermos essencialmente aquilo que Jesus deixou para mim e para você fazermos. E olha que interessante, um pouquinho antes o texto bíblico começa dizendo assim, Jesus diz, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra.
Aí ele entra com a questão, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. E no final diz, eis que estou convosco todos os dias até o fim. Perceba, Jesus fala de poder. O que aconteceu com o poder de Jesus quando ele sobe aos céus? Ele transfere esse poder para quem, irmãos? Para quem que ele transfere o poder? Para quem, meus irmãos? Para a igreja. Ele transfere esse poder para a igreja. E quem é a igreja? Não, não tem nada de nós, irmãos. Porque quando a gente fala nós, às vezes é mais ele do que eu. Diga assim, eu sou a igreja. Agora fala com mais convicção, eu sou a igreja. Isso. Então o poder de Deus, da grande comissão, é transferido para a igreja. Agora, você já se perguntou, por que o poder de Deus está em você? Qual é o propósito? Atos 1:8. E recebereis poder, quando desceis sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. A palavra grega aqui, testemunhas, martus, que dá origem a mártir. E sabe o que é um mártir? Aquele que dá evidência da sua fé com a sua própria vida. Então, na verdade, o poder da grande comissão foi transmitido à igreja. E quem é a igreja? Não tem nós, minha irmã. Misericórdia. Quem é a igreja, meus irmãos? Eu. Isso. Foi transmitido a você, para que você faça o que com esse poder? O que você vai fazer com esse poder, meu irmão? Guardar dentro da caixinha? Deixar na sua casa? É isso? Vamos voltar lá atrás. Você se lembra do momento da sua conversão? Você se lembra daquele momento? Meus irmãos, o momento da minha conversão é como se eu assistisse um filme. Eu consigo enxergar nos detalhes. Eu tinha 9 anos de idade, na primeira igreja batista de Curitiba. Estava sentado num banco muito parecido com esse e a minha mãe estava do meu lado. O pastor Marcílio Teixeira prega a palavra, faz o apelo, e o hino tinha 4 estrofes. E durante aquele hino, o Espírito Santo de Deus estava dizendo, vai lá na frente, vai lá na frente. Mas parecia que eu estava amarrado naquele banco. O que eu tinha na mente é que tinha uma bola de ferro presa no meu pé. Sabe aquelas bolas de ferro que a gente vê em desenho, né? Que é preso no tornozelo. E eu não conseguia levantar. Quando chegou na última estrofe, eu me lembro, eu falei assim, mãe, me leva lá na frente que eu quero receber Jesus. Foi um momento marcante na minha história. Com 12 anos de idade, eu recebi meu chamado para o ministério. Eu não tinha dúvida nenhuma, com 12 anos, o que Jesus esperava de mim. Então, queridos, a partir daquele momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, que Jesus entrou na tua vida, Jesus mudou a tua história, a partir desse momento nós começamos a viver debaixo do poder de Deus. É-me dado todo o poder, e a minha missão aqui como Cristo, como Senhor e Salvador, está se encerrando, eu estou indo para o Pai. E você, igreja, será responsável para a manifestação desse poder na vida dos novos discípulos que estarão surgindo. Ou seja, meu querido irmão, a partir do momento da nossa conversão, eu e você precisamos dar fruto. Porque assim como um padeiro faz o pão, como o médico cuida dos doentes, como cada profissional tem a sua função específica, a função base, primordial, primeira do cristão é fazer discípulos. Então o fazer discípulos é algo que flui da minha vida, que sai do meu coração. Eu não sou obrigado, o meu pastor não me manda, eu não preciso ser convencido, porque o amor de Jesus é tão grande, é tão extraordinário, que restaurou a minha vida, que me impactou a minha história, que a minha gratidão pela minha salvação e pela vida eterna que Ele me dá, nada mais é do que a consequência de discípulos na minha vida. Esse é o processo, irmãos. É assim que tem que ser. Se na sua vida não está sendo assim, existe alguma coisa muito errada. Porque Jesus é muito claro. Eu estou indo embora.
A minha missão aqui está completa. Igreja, está na sua mão. Vá e faça discípulos. E eu vou equipar você, eu vou derramar o poder. A minha presença é com você até o fim. Eu vou estar com vocês todos os dias. Eu estou à disposição de vocês todos os dias. É assim, queridos, que nós temos que fazer a leitura da grande comissão. A grande comissão, na verdade, atesta o quanto nós amamos a Jesus. Nada mais do que isso. A grande comissão, na verdade, é uma prova que é passada diariamente pela minha vida, para mostrar o quanto eu amo o Senhor. Porque, meu querido irmão, se eu e você estamos aqui curtindo a nossa vida adoidado, e vivendo a nossa vida deixando o reino de lado, nós não entendemos o que é ser cristão. E o problema que enfrentamos, não só como batistas, mas como crentes, da falta de batismos e de crescimento das nossas igrejas, não é porque a gente não tem uma boa doutrina, uma boa palavra, não conhece, não. É porque nós nos acomodamos, gostamos demais de ficar sentadinho nos nossos bancos, e passamos a frequentar as nossas igrejas, assistindo os nossos cultos. E perdemos aquela função primordial do fazer discípulos, de amar as pessoas, de ganhar esse povo para Jesus. Então hoje e amanhã, irmãos, nós vamos falar sobre a essência da grande comissão. E nós vamos falar sobre a essência da igreja multiplicadora. E o que é uma igreja multiplicadora? Igreja multiplicadora é a multiplicação intencional de discípulos, baseado em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, para cumprir a grande comissão. Então veja só, esse mover de Deus que toma o Brasil Batista, ele está falando de multiplicação de discípulos. Quer ver que coisa interessante? Quantos dos irmãos que estão aqui não nasceram num lar cristão, mas foram alcançados por alguém? Levante sua mão. Olha aí, meu irmão. Você percebeu? Que alguém chegou para você e compartilhou o amor de Deus? E que você é fruto dessa pessoa que entendeu, quando ela recebeu Jesus, que ela precisava fazer discípulos? Aonde está esse movimento de multiplicação na sua vida? Aonde estão os seus discípulos? Se você tem feito isso, meu irmão, glória a Deus. Continue assim, influencie outros. Mas, meu querido irmão, se você não entendeu o processo ainda e não gerou discípulos, você não está valorizando e reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Porque alguém, movido pelo Espírito Santo de Deus, chegou na sua vida. E que você está esperando para fazer o mesmo na vida de outros. Então esse mover de igreja multiplicadora, ele fala disso, multiplicação intencional. Então por isso, meu irmão, acho que a gente já desmistifica e deixa o papo bem claro. Igreja multiplicadora não é modelo, não é método, não é estrutura, não é livro, não é material, nada disso. Igreja multiplicadora não é pequeno grupo. Igreja multiplicadora é um movimento intencional, inspirado totalmente por Jesus Cristo, para que cada um de nós possa alcançar as pessoas, baseados em 5 princípios bíblicos que estruturaram a igreja primitiva. Ou seja, aquela igreja de Atos, a partir do capítulo 2, viveu coisas extraordinárias, cresceu e se multiplicou. E nós queremos resgatar esse processo para que a gente possa viver isso, em primeiro lugar, na minha vida. Preste atenção. Como nós não falamos de um modelo, de um programa, você não faz gerência de igreja multiplicadora. Porque outros métodos de crescimento de igreja, você vai lá, conhece, traz o material, junta os seus líderes, e você como pastor, como líder maior, vai gerenciando o processo. Olha, você faz isso, não, esqueça isso, igreja multiplicadora não é assim. Igreja multiplicadora, você pastor, líder, você é o exemplo, você vive. Igreja multiplicadora é para ser vivida. O pastor, os líderes são os primeiros exemplos de multiplicação de discípulos. Eles são os primeiros que mostram os seus discípulos. Eles são os primeiros que abrem as suas casas. Eles são os primeiros que recebem os PGMs. São os primeiros líderes. Serão os primeiros supervisores. É assim, meus irmãos. Viver o processo baseado no amor extraordinário de Jesus Cristo. E quais são esses princípios? Podemos ler juntos aqui? Deixa eu colocar todos aqui.
Podemos ler o primeiro? Qual é? Agora com mais amor no coração. Vamos lá. Primeiro, oração, evangelização, plantação, formação, compaixão e graça. Pergunto aos irmãos, existe alguma dificuldade em entender e vivenciar e compreender que esses princípios são bíblicos e que estruturaram a igreja primitiva? Eu acredito que não, né? Acho que ninguém tem dificuldade em orar, em evangelismo e discipulado, entender que nós batistas multiplicamos igrejas através da plantação de igreja, formar uma liderança efetiva e desenvolver a compaixão e graça. Então veja, meu querido irmão, se você não sabia o que era igreja multiplicadora, se você não tinha nem ideia, ou se você estava querendo descobrir, está aqui, igreja multiplicadora é isso aqui. Oração, evangelismo e discipulado, plantação de igreja, formação de liderança, compaixão e graça. É isso, nada mais do que isso. E nós vamos gastar, investir bastante tempo no primeiro e segundo princípio nesses 2 dias. Porque sem esses 2 princípios, que são a estrutura, a base de todo o processo, não existem os outros. Então eu preciso, em nome de Jesus, que amanhã, quando você retornar aí para a sua cidade, para a sua igreja, você entenda que esses 5 princípios são a base, mas que esses 2, oração e evangelização discipuladora, são fundamentais no processo. Nós vamos falar bastante, hoje à tarde e amanhã cedo, sobre oração e evangelização discipuladora. Mas, o primeiro princípio, eu e você nascemos em Cristo Jesus através de uma oração. Foi o que eu disse agora há pouco, aquele momento onde você entrega a sua vida a Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós temos que entender o seguinte, que a vida cristã é estruturada em cima do seu primeiro relacionamento discipulador diário. E sabe qual é ele? Com Jesus. Junto com o processo de igreja multiplicadora, nós estamos vivendo um mover de Deus através dos grupos de mentoria. Nós temos pastores aqui que já estão vivendo, o nosso grupo de mentoria já tem quase 1 ano que nós estamos caminhando e vamos ter a multiplicação agora e novos pastores virão. E hoje, meus queridos irmãos, já são no Brasil, e esses grupos de mentoria, cuidado de pastores, missionários, missionárias, esposas de pastores, esse movimento começa no meio da pandemia, maio de 2020. Nós começamos a se mover online, totalmente online, com um grupo com 9 pastores. Chegamos agora no começo de fevereiro, com mais de 150 grupos e mais de 1.200 pastores, missionários, missionárias, esposas sendo mentoriados dentro da visão de igreja multiplicadora. O nome chama-se mentoria discipuladora. Como fazer discípulos, como viver esse processo. E eu quero passar um dado para os irmãos. De todos esses grupos de mentoria, 90% de todos aqueles que iniciam o grupo de mentoria não tinham o hábito diário de ter um momento dedicado à leitura da Bíblia e oração. Você entendeu o que eu estou dizendo? 90% de pastores, missionários, esposas de pastores, missionárias, não tinham o hábito diário de dedicar um tempo de qualidade em oração a Jesus. Eu não estou dizendo que esses pastores missionários não liam a Bíblia, não é isso não. Eles liam a Bíblia para preparar sermões, para fazer estudos, para cumprir a rotina da igreja, mas eles não paravam e diziam o seguinte, olha, esse tempo aqui, todo dia, nesse horário, é o meu tempo com Jesus. Você consegue entender a gravidade disso? Porque se você não se relaciona com Jesus diariamente, se você não tem um tempo de qualidade diário com Jesus, como é que você vive o seu dia? Meu querido irmão, é impossível um crente em Jesus Cristo que consiga viver um dia sem parar e ter um tempo de qualidade de oração com o Senhor. É impossível. Porque é no tempo de intimidade com Jesus, irmãos, que a gente ouve a voz, que a gente recebe o direcionamento, que Ele cuida de nós, que Ele fala conosco, que Ele nos orienta, que Ele nos mostra o caminho a seguir. Como é que você vai arriscar a viver o seu dia sem antes buscar a presença daquele que resolve todas as coisas? A maioria dos crentes não tem uma vida de oração.
E quando a gente fala de oração, atrele aqui também a palavra. A maioria dos crentes não lê a Bíblia. O problema, irmãos, das igrejas cristãs do mundo é falta de oração e falta de palavra. Se você não consegue separar um tempo de qualidade durante as 24 horas do seu dia para estar na presença do seu Deus, como que você pode dizer que o ama? O primeiro grande mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o próximo. Como é que você diz que ama a Deus, a quem você não vê, se muitas vezes você não consegue estender a mão para o seu próximo, que está pertinho de você, ou que às vezes está largado à beira do caminho? O que nós precisamos, irmãos, é de uma revolução espiritual, um avivamento. Igreja Multiplicadora é um avivamento, sabe por quê? Porque está trazendo o povo para orar e ler a Bíblia. Meus queridos irmãos, nós estamos discutindo a base da fé cristã. Se você sair daqui amanhã, no domingo, ao meio-dia, decidido a ter uma vida profunda de oração e de leitura da palavra, já valeu esse encontro para o resto da sua vida, meu irmão. Você precisa, irmão, entender que se você não sente prazer de passar um tempo na presença do Senhor todos os dias, existe alguma coisa muito errada na sua vida com relação à sua convicção de vida cristã. Porque quem ama Jesus ama a palavra, ama a Bíblia. E meu querido irmão, nunca foi tão fácil ler a Bíblia. Se você tem a sua Bíblia de papel, amém, glória a Deus, aleluia. Eu tenho as minhas digitais aqui, em todas as versões possíveis e imagináveis. Se eu quero ver o grego aqui, é só apertar um botãozinho. Se eu quero saber qual é a versão na nova tradução da linguagem de hoje, eu aperto outra. Para entender a NVI é só outra. E existem centenas de Bíblias hoje, irmãos, a um clique no seu smartphone. Tão simples isso. Estou cansado, estou com dor de cabeça. Aperta o play que você ouve a Bíblia. Enquanto em dezenas de países que estão sofrendo perseguição, as pessoas morrem por um pedacinho, uma página da Bíblia. Nós, que temos tanto ao nosso dispor, muitas vezes estamos simplesmente renegando a palavra de Deus. Um avivamento verdadeiro, genuíno, meu querido irmão, começa com o seu joelho no chão. Começa com você se derramando na presença do Senhor. Mas nós vamos falar sobre oração um pouquinho mais para frente. O segundo princípio de igreja multiplicadora é evangelização discipuladora. Você percebeu que foram unidos aqui dois princípios que nós vivemos como batistas? Evangelismo e discipulado. Aí eu pergunto para você, olhe para o ministério de Jesus. Pega lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Analise. Na maior parte do tempo do seu ministério, Jesus evangelizava ou discipulava? O que você acha? Quem acredita aqui que a maior parte do tempo do ministério de Jesus foi evangelismo? Levante sua mão. Quem acha que foi discipulado? E quem não acha nada, né? Porque a grande maioria nem levantou a mão. Tem uma grande parte que não acha nada aí, né? Quando Jesus, Mateus capítulo 5, chama os seus discípulos que se assentam perto a ele, e ele começa a proferir ali o sermão do monte, bem-aventurados. Abra lá, Mateus capítulo 5, olha que trecho extraordinário da palavra de Deus. Mateus 5:1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando os seus discípulos, a ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem
e vos perseguirem, e mentindo, disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas e os que vieram antes de vocês. Nesse texto, Jesus está evangelizando ou discipulando? O que você acha, meu irmão? Os dois. Na maior parte do tempo, Jesus evangeliza e discipula, ou Jesus discipula evangelizando. Porque o evangelho está ligado à comunicação da palavra, e o discipulado já ensinar o caminho. Nós é que na nossa história fizemos distinção dos processos. Então a gente aprendeu que evangelismo era você fazer aquele evangelismo que nós chamamos de evangelismo de impacto. Eu vou distribuir um folheto, eu vou para a praça pública, eu vou bater na porta. Quem já participou desse tipo de evangelismo? Levanta a mão aí. Quem sabe o que é um folheto? Mantenha a sua mão levantada. Você sabe o que é um folheto? Glória a Deus, temos crentes batistas aqui nessa manhã. Glória a Deus. Então você que um dia pegou um folheto e entregou para alguém, em primeiro lugar você é um crente batista. Em segundo lugar você participou desse processo de evangelismo. Quando eu tinha lá meus 11, 12, 13 anos de idade, na primeira igreja batista de Curitiba, nós íamos para as congregações e pegávamos os folhetos e saíamos distribuindo. Nós batíamos de porta em porta. E quando a família nos convidava, a gente entrava, lia o folheto, lia a Bíblia e orava. Esse era o processo de discipulado que nós vivemos durante muitos anos. E no final do dia nós tínhamos o culto evangelístico lá na congregação, em que a gente convidava as pessoas vinham para esse culto, e muitos se converteram ali, e muitas congregações nasceram em Curitiba, pelo menos assim. Ou quando você tinha aquele evento em praça pública, que você pegava lá o microfone e falava, e aí distribuindo e orando. Irmãos, esse era o nosso evangelismo, nosso estilo. E discipulado para nós, muitas vezes estava ligado ao quê? A classe do pastor, do diácono, onde você recebia aquele livrinho. Lembra do livrinho com as 10 lições? Quem é Jesus, quem era Deus, falando do pecado, dízimos, ofertas, ceia do Senhor. Aquela doutrina básica que te preparava para o batismo. Então nós fizemos essa distinção. Evangelismo é um processo, discipulado seria esse processo. Em alguns casos havia um pouco mais de profundidade, mas na maioria das vezes não. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa foi ganha para Jesus no impacto. Veio para a igreja, começou a vivenciar os processos, e aí essa pessoa, ela vai se preparar para o batismo, vai para a classe do pastor, é batizada. O que acontecia, irmãos, com a maioria das pessoas após o batismo? Como é que a vida cristã dessa pessoa se desenvolvia? Talvez você passou por isso, como é que foi? Tinha alguém te acompanhando ali, semanalmente? Durante 2, 3, 4, 5 anos? Tinha alguém investindo ali sempre na sua vida? Quem teve esse prazer de ter alguém, um mentor, um tutor, um crente que caminhou com você durante 3, 4, 5 anos? Levante sua mão. Fez a diferença na vida, não fez, meus irmãos? Mas a grande maioria nunca tiveram isso. Sabe o que acontecia com os crentes? Eles entravam no sistema da igreja. Eles começavam ali a viver o processo da igreja, muitas vezes sem ter base. E aqueles que tinham um pouquinho mais de convicção, iam para a IBD, começavam a participar, mas muitos, irmãos, ficavam no meio do povo ali, sem conhecimento, sem profundidade. Evangelização discipuladora fala do despertamento do nosso coração em ganharmos pessoas para Jesus. A partir do momento que eu ganho alguém para Jesus, eu sou o discipulador, eu cuido dessa pessoa. Eu invisto na vida dessa pessoa, exatamente como Jesus fez com os 12. Jesus chamou 12 e durante 3 anos, o que Jesus fez com eles? Eles tomavam café juntos, eles almoçavam juntos, eles jantavam juntos. Eu não sei se você sabia ou não, meus irmãos, mas na época de Jesus não tinha Uber, não tinha ônibus. Como é que Jesus se deslocava com seus discípulos de uma cidade para outra? Como, meu irmão? Chamava o metrô? Não. Eles iam o quê? Andando. E quando eles andavam, eles faziam uma fila assim de 12, um do ladinho da outra, andando assim, todo mundo junto? Não. Jesus estava ali, ficava com 2 ou 3, de repente Jesus estava no segundo grupo. Ou seja, o discipulado de Jesus durante 3 anos, ele foi intencional
e relacional. Guarde essa palavra aí no seu coração. Intencional. Intencional. Jesus teve intenção de discipular durante 3 anos os 12. Quando nós falamos de evangelização discipuladora, estamos partindo do pressuposto que o fazer discípulos, que a grande comissão já tomou seu coração. Que você já está se movendo em direção às multidões que o pastor Fabrício falou ontem à noite. Você percebeu que coisa fantástica? Aquela explanação do ministério de Jesus, Mateus capítulo 9, a partir do verso 35. E percorria Jesus as cidades, ensinando, pregando e curando. Preste atenção, Jesus estava em movimento. Jesus não chegou para Pedro e disse assim: Pedrão, vamos fazer o seguinte, vamos montar um gabinete pastoral aqui, de frente para o Mar da Galileia. Traz um ar-condicionado bacana aqui, porque aqui é quente pra caramba. E faz a minha agenda. E Pedrão é o seguinte: eu atendo 3 de manhã e 3 da tarde, à noite eu descanso. Foi assim que Jesus desenvolveu os 3 anos de ministério? Não. Jesus ia de cidade em cidade, de povoado em povoado, andando. Porque no meio da multidão, sabe o que aconteceu? Quando Jesus estava na multidão, uma mulher que tinha um fluxo de sangue há muitos anos, toca em Jesus, é curada. Essa cura acontece aonde, meus irmãos? No meio da multidão, porque Jesus estava andando de cidade em cidade. A grande multiplicação dos pães e dos peixes, talvez o maior milagre que Jesus faz, acontece onde, meus irmãos? No meio do povo. Porque Jesus estava andando de cidade em cidade, ele não ficou parado. Jesus não ficou sentadinho no banco da igreja, com ar-condicionado confortável, com louvor maravilhoso, com o data show ali mostrando as letras da música. Não! Jesus andou de cidade em cidade. Então entenda uma coisa, meu querido irmão, em nome de Jesus. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Você sabe o que significa a igreja em grego? O termo igreja? Igreja é chamados para dentro, é isso? Chamados para dentro. O que significa igreja, meu irmão? Não é. Não é. Porque nos últimos 30 anos, a Igreja Batista do Brasil está aqui dentro, das 4 paredes, curtindo o banco, o ar-condicionado, enquanto a multidão está lá fora morrendo. Meu querido irmão, se Jesus voltar hoje, você vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Você vai para onde, meu irmão? Para onde você vai, querido? E o teu vizinho vai para onde? Para onde que o teu vizinho vai? E aquele teu colega de trabalho vai para onde? Meu querido irmão, Jesus fala para você nessa manhã: chega! Chega! Ou você olha para o reino e para o que Ele te chamou. Ou meu querido irmão, você nunca vai experimentar o poder. Você nunca vai viver a glória. Porque o meu Deus é vivo, o meu Deus faz milagre, o meu Deus faz cura. Mas se o povo que se chama pelo meu nome não se humilhar, não orar, não buscar a minha face, não vai acontecer nada. E ano após ano você vai estar dentro das 4 paredes, sem poder, sem unção, sem experimentar o poder do Senhor. Meu querido, gente está indo para o inferno. Todos os dias pessoas estão indo para o inferno do teu relacionamento. E o que você está fazendo? O que você está fazendo, meu irmão? Você tem a coisa mais preciosa que o mundo pode te dar: a salvação em Cristo Jesus. Se Jesus voltar agora, você sobe nas nuvens com Ele. E aqueles do teu relacionamento, e aqueles que o Senhor colocou você para cuidar, e aquele teu colega de trabalho, e aquele teu parente distante, e aquele frentista do posto de gasolina que você abastece toda semana, aquele caixa do supermercado que você sabe o nome dele, aquela atendente na padaria, aquela mulher que te atende lá da farmácia, o farmacêutico, teu amigo, você sabe o nome dele. Meu querido irmão, o que te impede de pegar a coisa mais preciosa que você tem na tua vida e chegar para essas pessoas e dizer assim: Jesus te ama? O que te impede? O que te impede, meu irmão? Nós não temos mais tempo a perder. Eu não sei você, meu irmão, mas eu tenho uma convicção no meu coração: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se Ele voltasse hoje, o que você teria nas suas mãos para oferecer ao Senhor Jesus? O que você teria nas suas mãos? Meus queridos, a igreja de Jesus é viva. A igreja de Jesus é orgânica.
a igreja de Jesus naturalmente cresce e se multiplica. Você viu o testemunho do pastor Fabrício aqui? Em 5 anos de igreja, são mais de 250 pessoas. A média das nossas congregações batistas espalhadas no Brasil são de 30 a 50 membros. E tem 30, 40, 50 anos de vida. Por que as igrejas não estão crescendo? Porque você, igreja, não está cumprindo o teu papel. Você não está fazendo a diferença. Você vem para a sua igreja, assiste o seu culto e volta para a sua casa. E vive a sua vida. E na semana que vem você volta para a igreja, assiste o seu culto. Assim tem sido. Quando Jesus morre por uma multidão, das quais eu e você um dia fizemos parte. Não dá mais, meus queridos irmãos, para vivermos uma vida medíocre. Não dá mais para vivermos uma vida sem unção, sem poder de Deus. Não dá mais. As pessoas aí fora querem Jesus desesperadamente. As pessoas querem Jesus, meus irmãos. As pessoas querem Jesus. Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp com 22 pessoas. Todos eles são motoristas de Uber, todos eles. Eu entro no Uber, saio de casa, da minha casa até o aeroporto são 40 minutos. Quando ele acerta a rota no GPS, a primeira pergunta que eu faço para ele é: como é que está a sua vida com Jesus? E nós vamos durante 40 minutos conversando sobre Jesus. Alguns concordam, outros discordam, mas nós vamos conversar sobre Jesus. E aqueles 40 minutos, irmãos, o Espírito Santo de Deus está atuando na vida daqueles motoristas. O Espírito Santo de Deus está falando, e eu já perdi as contas de quantas vezes, antes de chegar no aeroporto, ele fala assim: posso parar aqui? Pastor, ora para mim. Pastor, eu quero receber Jesus. Pastor, o que eu faço agora? Porque o povo está desesperado, irmãos. E esses 20 que estão nesse grupo, eu os acompanho, eu os discipulo. Eu falo de Jesus para eles, eu ministro na vida deles, e eles estão multiplicando dentro da realidade deles. Um deles, em Fortaleza, um dia desses me liga, diz assim: pastor, você não vai acreditar o que aconteceu agora. Eu falei: o quê? A mesma coisa que o senhor fez comigo, eu fiz com um passageiro. Eu falei: o que aconteceu, meu filho? Eu falei: pastor, eu vi que o homem entrou no carro, ele estava muito agitado. Ele não estava falando coisa com coisa. E aí eu tomei coragem, pastor, eu olhei para trás, apontei o dedo para ele e perguntei: como é que está a sua vida com Jesus? E pastor, nós começamos a conversar. E uma hora, pastor, eu virei para ele e disse assim: você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Ele disse: eu quero. E quando ele falou quero, eu não sabia o que fazer, pastor. Aí eu parei o carro, me acalmei, lembrei daquele versículo do nosso discipulado de João, e abri o texto em João capítulo 3, e comecei a ler a Bíblia para ele. E no final, pastor, ele estava chorando, e eu também, a gente estava abraçado, e ele estava entregando a vida a Jesus. Você percebe, meu querido irmão, que talvez aquela padaria onde você vai, é o Campo Branco que o pastor Fabrício falou ontem à noite, eles estão prontos para a colheita, meus irmãos. E o que nós estamos fazendo? Você já parou para pensar que aquele mercadinho onde você compra e você conhece o dono, você conhece o caixa do supermercado, eles são o Campo Branco, esperando que você se mova em direção a essas pessoas, meus queridos. Mas, meu irmão, se essa mudança não acontecer no teu coração, na sua vida, se você não decidir pessoalmente, porque é uma decisão sua, se você não disser: eu quero viver uma vida com estilo discipular, eu quero amar a Jesus, eu quero levar o Evangelho, se você não decidir fazer isso, ano após ano, você vai continuar sentadinho no seu banco. Mas um dia, meus queridos irmãos, todos nós vamos prestar conta ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Um dia, nós vamos ter que prestar conta de como nós vivemos aqui nesse mundo. E aí é impessoal, é individual. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão não vai poder influenciar nessa decisão, não, é você e Jesus. Porque, meu querido irmão, Jesus sabe quantos discípulos você está fazendo. Meu querido irmão, Jesus sabe quantas horas por dia você dedica à leitura da palavra e oração. Jesus sabe se você vive uma vida correta, direita, ética e moral.
Jesus sabe de todas essas coisas. Então, não tem como esconder dele. Ou nós convertemos o nosso coração ao Senhor, ou nós passamos a derramar as nossas vidas. Como, queridos irmãos, nós vamos continuar vivendo um evangelho falso, porque o evangelho verdadeiro é vida. O verdadeiro evangelho é multiplicação. O verdadeiro evangelho é cuidar de pessoas. Se você olhar para a sua agenda e não tiver gente para você cuidar durante a semana, alguma coisa está muito errada, meu irmão. Porque a sua agenda tem que estar cheia de gente. Porque o reino de Deus é gente. Jesus não morreu por uma estrutura. Jesus não morreu por 4 paredes. Jesus morreu por pessoas. Teve uma pessoa especial que o Senhor colocou na minha vida e que mudou a minha história muitos anos atrás. Eu entrei no supermercado, passei no caixa, olhei no crachá e estava escrito lá, João. Eu virei para ele no final e disse assim, João, que Jesus te abençoe. Tirei um folheto e entreguei para ele e fui embora. Na semana seguinte eu voltei no mesmo mercado, me lembrei do João e falou, vou passar no mesmo caixa. Quando eu estou chegando no mesmo caixa, o João olhou para mim e disse assim, o senhor é pastor, né? Eu falei, por quê? Não, é que só pastor entrega esses folhetinhos para a gente. Eu fiquei preocupado. Cadê o povo? Irmãos, quando eu olhei o folhetinho, todo marcado, todo rabiscado, cheio de perguntas, e ele vira para mim e diz assim, pastor, você não tem um tempo para a gente conversar sobre esse folheto? Eu falei, tem. Ele falou, daqui 15, 20 minutos é o meu intervalo. Tem uma sala onde a gente pode conversar um pouquinho. Eu falei, beleza. Levei minhas compras no carro, aguardei e me encontrei com ele na sala. Abri a Bíblia. Comecei a responder as perguntas básicas de quem está sedento pelo Evangelho. E 15 minutos depois, eu e o João estávamos ajoelhados na sala, ele recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Aqui, meus irmãos, começa uma história linda, bonita, sabe por quê? Porque quando alguém é resgatado do reino das trevas, esse alguém se torna filho do rei. E quem é filho do rei tem o melhor dessa terra, tem o melhor desse mundo. E comecei o meu relacionamento discipulador com João. Comprei uma Bíblia para ele na linguagem de hoje. Marquei vários versículos bíblicos no Evangelho de João e disse assim para ele, João, leia João e seja feliz. E foi o que aconteceu. O João foi lendo João, foi crescendo na palavra. O João compartilha o Evangelho com a sua esposa, que recebe a Jesus. O João traz os seus filhos para Jesus. O João começa a frequentar uma igreja próxima à casa dele, de uma outra denominação. Um ano depois, o pastor do João me liga e diz assim, um dos melhores discípulos que existem na minha igreja. Amanhã é o batismo dele. Ele pediu, mas eu faço questão, porque eu quero conhecê-lo, pastor Flávio, mas eu quero que você o batize aqui na minha igreja. E eu fui lá batizar o João, e batizei a esposa e batizei os filhos. E a nossa caminhada de discipulado continua, irmãos. Um dia o João me liga, e diz assim, pastor Flávio, a minha família, que é grande do interior do Paraná, vai vir para uma chácara aqui próxima a Curitiba. Você não podia ir lá falar de Jesus para a minha família? Eu falei, claro, João. Meus irmãos, cheio de gente. O João era tipo um patriarca da família. E devia ter umas 300 pessoas naquela chácara. Tio, primo, parente, cheio de gente. E meus irmãos, lá no sul, a gente tem um costume de oferecer o holocausto santo da picanha ao Senhor. Então aquela fumaça do churrasco subia. E nós estávamos ali naquela confraternização, numa bênção de Deus. Pensa numa coisa boa, meu. Picanha, costela, né? A fumaça do holocausto. De repente, meus irmãos, o João sobe em cima de uma mesa, pega uma panela e começa a bater, todo mundo para. Aí ele fala assim, vamos todos ficar quietos agora que o pastor vai falar para vocês. Aí o meu constrangido, subi do lado dele na mesa, e peguei o mesmo texto do folheto, João 3,16. E li o texto. E falei do amor de Jesus por 10 minutinhos, para aquele povo que estava ali. E no final eu fiz a seguinte pergunta, quem dos que estão aqui gostariam de receber Jesus como Senhor e Salvador? Meus irmãos, qual foi a minha surpresa?
quando aproximadamente 200 pessoas ali levantaram a mão e receberam Jesus. E o João foi me relatando que a família foi retornando para suas casas e começaram a procurar igrejas e a buscar Jesus. E a família dele fez uma revolução extraordinária na cidade onde eles estavam inseridos. O tempo passou. Anos atrás, João me liga e diz assim: pastor, fala, João, eu tenho uma boa novidade para o senhor. Eu falei: o que é, meu filho? Pastor, eu passei na faculdade teológica. Eu vou estudar 4 anos e vou ser pastor igual o senhor. Quando o João passa na faculdade, meus irmãos, ele tinha 65 anos de idade. Servo do Senhor, fazendo discípulos de uma forma extraordinária, como nunca vi. Esse discípulo mudou a minha vida, me deu um direcionamento, me incentivou a viver um estilo de vida discipular. Por isso, meu querido irmão, Jesus te trouxe aqui, não é para você participar de mais um evento. Jesus te trouxe aqui, não é para você conhecer um método de crescimento para a sua igreja. Jesus te trouxe aqui para trabalhar no seu coração, na sua vida. Para trabalhar lá dentro das suas estruturas. O que Jesus quer fazer nesses dias, e já está fazendo desde ontem à noite, é que você pare, olhe para o seu coração, olhe para a sua vida e repense. Reveja processos, que você analise a sua vida. Como é que está a sua vida com Jesus? Como é que está o seu tempo de oração e palavra, meu querido irmão? Porque quem ama Jesus, presta atenção, quem ama Jesus tem prazer de estar na presença. Tem prazer, meu irmão. Eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol. Mas o meu prazer é estar na presença do Senhor Jesus todos os dias. Eu gosto, meu irmão, de assistir uma outra vez um negócio no YouTube, nos streams, eu gosto. Mas o meu prazer é estar em oração todos os dias. E ter o meu tempo de qualidade de oração. Eu amo a minha família. Eu gosto de pegar o videogame e jogar com meu filho. Mas o meu prazer é o tempo que eu invisto todos os dias na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Porque eu e você, meus irmãos, se somos crentes, se recebemos Jesus, eu e você precisamos entender que nós não estamos aqui para viver a nossa vida sobre o nosso controle. Quem controla a minha e a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E o mover de Deus nesse tempo está nos impulsionando em direção às multidões. Meu querido irmão, você tem um vizinho não crente. Você tem um amigo não crente. Você tem alguém do teu trabalho que não conhece Jesus. Você tem algum familiar não crente. Que movimento você está fazendo em direção a essas pessoas para que elas recebam Jesus? Se nós não entendermos, irmãos, que estamos aqui para viver intensamente, com poder, o Evangelho, esse Evangelho não representa nada nas nossas vidas. Se eu, que sou representante dos céus aqui na terra, não tenho poder, que vale a pena viver esse Evangelho? Se eu não consigo impor as mãos sobre o enfermo, ele não é curado. Se eu não consigo pregar para alguém, se eu não demonstro compaixão a alguém que está largado no meio da rua, que evangelho é esse que eu estou vivendo, meu irmão? O evangelho de Jesus é para ser vivido. O evangelho de Jesus é para ser praticado. O evangelho de Jesus transforma, meus irmãos, porque a palavra é do Senhor, é palavra de poder. É palavra que tira vidas do inferno. É disso que nós estamos falando. Queridos, precisamos despertar. Precisamos acordar. Precisamos entender que nós não estamos aqui cumprindo um ritual. Que ir para a igreja não é simplesmente sentar e assistir uma liturgia. Não. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou os céus e a terra, em que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Nós estamos falando do único Deus homem que ressuscitou, está sentado à destra de Deus, aguardando o momento para vir buscar a sua igreja.
Nós estamos falando de poder, de unção, de transformação. Nós estamos falando de combate ao reino das trevas, meus irmãos. Aonde estão os homens e mulheres de Deus que não se envergonham do Evangelho e que são ousados, estão indo impactar as multidões? Aonde estão? Porque, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para o tempo de Jesus, o que Ele fez, as perseguições que Ele sofreu, que os discípulos sofreram, as perseguições que a igreja do primeiro século sofreu, meus irmãos, o que nós estamos fazendo com o amor de Jesus? Um dos maiores perseguidores dos cristãos do primeiro século se chamou Nero. Ele era imperador de Roma. Aconteceu um grande incêndio em Roma. Muitos dizem que esse incêndio foi causado pelo próprio Nero, porque ele estava perdendo a estabilidade do Império Romano. Então ele quis trazer uma distração. E olha que interessante, meus irmãos. Pegou fogo em tudo quanto é lugar, menos no bairro onde os cristãos se concentravam. A quem foi atribuída a culpa do incêndio? Aos cristãos. Sabe o que Nero fez? Colocou um monte de cruzes na estrada principal de acesso a Roma. Crucificou dezenas, centenas de cristãos. Jogou sobre esses cristãos piche e ateou fogo. E muitos deles passaram queimando dias e dias e dias. Foram irmãos que compartilham a mesma fé que eu e você, que não se envergonharam do Evangelho, mas que morreram pelo Evangelho. Você sabia que o Coliseu, que está ali em Roma, né? Centro de visitação do mundo inteiro, foi o maior lugar de massacre de cristãos da história? Porque os cristãos eram jogados aos gladiadores e às feras. A diversão do povo romano era destruir, matar, trucidar os cristãos. E o que nós estamos fazendo com o Evangelho de Jesus? Porque não tem perseguição sobre a minha vida e nem a sua. Ninguém nos impede de professar a nossa fé. Nós temos a livre expressão de pregarmos aonde a gente quiser. Ninguém vai te colocar numa cruz se você falar de Jesus aí na praça pública. Que tipo de evangelho estamos vivendo hoje, meus irmãos? Quando Jesus olha para aquela multidão de Mateus, capítulo 9, o texto diz que Jesus se compadeceu da multidão. A mesma multidão queria gritar: solte Barrabás e crucifique Jesus o Cristo. A mesma multidão, não mudou. O texto diz que Jesus se compadece da mesma multidão que gritaria: crucifica-o, crucifica-o. E mesmo assim, meus irmãos, Jesus não mudou o plano. Jesus foi até o fim. Jesus não retrocedeu. Jesus não pensou duas vezes em abrir mão. Ele foi até o fim. E você está disposto a ir até o fim por amor a Jesus? Você está disposto, meu irmão, a tomar um posicionamento na sua vida e dizer: eu preciso viver esse movimento discipular na minha igreja, eu preciso ser o exemplo na minha igreja, eu preciso ser aquele que vou ser usado pelo Espírito Santo de Deus para mudar, para influenciar meus outros irmãos e para ganhar o meu bairro, a minha cidade para Jesus? Você está disposto a isso, meu irmão? Porque, meu querido, se você não estiver, esse aqui vai ser simplesmente mais um encontro no seu currículo. Mais um. E talvez esse ano ainda você vai em mais 2 ou 3. E meus irmãos, o que está mudando? O Evangelho é vivo. A palavra de Deus é viva, Jesus é vivo, Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua tendo poder, Jesus continua transformando vidas, as pessoas estão sedentas por Jesus. Queridos irmãos, as pessoas querem Jesus. Quando a gente decide viver um estilo de vida discipular, meus irmãos, nós somos surpreendidos com o que Jesus faz.
Eu decidi viver esse estilo discipular. Eu estou voltando para Curitiba na madrugada de segunda-feira. Estou sentado na poltrona 6D. Alguém vai sentar na poltrona 6E. Eu não sei quem é, mas eu já estou orando por aquela pessoa que vai sentar do meu lado, para que o Senhor Jesus me dê a oportunidade de eu compartilhar o Evangelho. Isso é um estilo de vida discipular, você olhar para a multidão, sem saber quem são as pessoas, e começar a clamar por elas. Qual foi a última vez, meu querido irmão, que você orou por salvação de alguém? Qual foi a última vez? Irmãos, a igreja não é um clube que a gente vai, senta, tem momentos agradáveis e vai embora. Não! A igreja é poder de Deus. Viver a igreja parte do pressuposto que eu sou crente, que eu amo a Jesus e que eu estou atento às multidões. Meus irmãos, nós temos o poder de transformação de vidas. Nós temos, através da palavra, o poder de impactar e transformar vidas. Essa frase, como é que está a sua vida com Jesus, pode gerar um diálogo que vai tirar a pessoa do inferno e trazer para a graça do Pai. E por que não estamos fazendo isso, meus irmãos? A gente parece estar assistindo. A gente sabe que o fim vai vir. A gente sabe que tudo vai acabar uma hora. A gente está assistindo as pessoas sendo condenadas. A gente está assistindo as pessoas serem sentenciadas ao inferno. E está tudo bem. Puxa lá, minha vizinha é tão legal, bacana ela me leva de vez em quando um bolinho lá, oi, tal, não sei o quê. E está tudo bem. Meus irmãos, chegou o tempo de nós honrarmos a nossa fé. Chegou o tempo de a gente olhar para a nossa vida e dizer que tipo de fé nós temos. O que nós estamos vivendo? Quem é Jesus para nós? Será que o meu dinheiro, o meu emprego, a minha família não está sendo mais importante que Jesus? Meu querido irmão, nessa manhã o Senhor te chama ao arrependimento. Quem sabe nessa manhã você precisa se converter, meu irmão. Porque de repente você viveu uma vida de ilusão. Uma vida sem poder. Quem sabe nessa manhã você precisa se reconciliar e dizer: Senhor Jesus, quanto tempo eu estou simplesmente vivendo uma vida cristã morna, medíocre, sem poder, sem unção. Meu querido irmão, nessa manhã Jesus chama para você assumir a sua postura real. Qual é a sua postura real? Quem é você em Cristo Jesus? Você ama Jesus mesmo? Se você olhar lá no fundo do seu coração, você pode dizer: eu amo a Jesus, porque quem ama Jesus tem prazer na lei dele, nela medita dia e noite. Quem ama Jesus tem prazer em passar horas por dia em oração. Quem ama Jesus não pode vir um perdido que diz: você precisa do reino, vem aqui, vem caminhar comigo. Quem ama Jesus tem discípulos. Cadê os seus discípulos, meu irmão? Aonde estão os seus discípulos? Aonde estão as pessoas que você ama? A minha agenda, meus irmãos, é feita de gente. E quanto mais coisas eu posso tirar da minha agenda para colocar gente, mais eu me sinto realizado com o Senhor. A minha agenda é investir em pessoas que precisam da graça do Pai. A minha agenda é cuidar de pastores. A minha agenda é discipular, é ensinar a Bíblia, é ensinar a palavra. A minha agenda é ler a Bíblia, é orar com as pessoas. Essa é a minha agenda, foi para isso que eu fui chamado. Não porque eu sou pastor, não. Não porque eu sou missionário da junta, não. É porque eu amo a Jesus. E por mais que eu faça o que eu puder nesse mundo, nada se compara ao sacrifício que Ele fez por mim na cruz. Você consegue entender o sacrifício de Jesus? Você consegue entender? Jesus Cristo, Filho de Deus, o homem Deus, se humilhou, andou entre nós, e sem ter pecado ou culpa alguma, assumiu o seu erro, o seu pecado, o meu pecado. E meus irmãos, o nosso Jesus foi crucificado. Jesus morreu por você. Jesus foi desfigurado, Ele foi surrado, Ele foi humilhado.
E quando ele está lá, quase sem vida, eu acho que lá no coração dele, com tanta dor que ele estava sentindo, mas ele entendeu que o propósito havia sido cumprido. E quando Jesus diz assim, está consumado, sabe o que acontece, meu irmão? O diabo é derrotado. Quando Jesus diz, está consumado, ele diz assim, as trevas perderam a força, porque agora eles não vão poder levar mais você, eles não vão poder mais manipular a tua vida, porque todo aquele que confessar o meu nome será salvo. Meus irmãos, você entende? Nós que estávamos perdidos, andávamos nas trevas, através do está consumado, veio o renovo, veio a graça, veio a glória, veio o poder, veio a unção. Estávamos perdidos, estávamos condenados ao inferno, mas a graça maravilhosa através do sacrifício na cruz nos deu vida, vida e abundância, vida eterna. O que você tem feito com o sacrifício de Jesus? Como você tem vivido a sua vida, meu irmão? Como você tem vivido, querido? Eu preciso que você faça essa reflexão. Olhe para a sua vida, olhe para o seu coração, olhe para a sua história. Não interessa quantos anos você tem, como é que tem sido a sua história com Jesus, a sua caminhada? O quanto você o ama, o quanto você tem se dedicado a Ele, o quanto você tem se doado a Ele, o quanto você tem amado as pessoas. Quanto, meus irmãos? Quantas pessoas largadas no caminho você simplesmente ignorou? Quantos dos pequeninos às vezes bateram na tua porta lá implorando e você simplesmente ignorou? Quantas vezes alguém chegou pedindo ajuda para você e você se sentiu superior, porque você tem uma vida melhor, uma qualidade melhor, porque seu carro é melhor, porque sua roupa é melhor, e você simplesmente ignorou? Meu querido irmão, isso no céu não tem valor nenhum. Porque se um miserável lá fora receber Jesus, ele vai estar no mesmo nível que eu e você. No reino de Deus não tem título, não tem doutor, não tem mestrado, não tem doutorado. No reino de Deus nós somos irmãos, no reino de Deus nós somos servos. Meu querido irmão, olha para o teu coração agora, em nome de Jesus, abaixe sua cabeça e responda essa pergunta: o quanto você ama Jesus? Meu irmão, essa manhã de restauração, o Senhor te trouxe para esse regional Multiplique, para que a sua vida seja restaurada. O Senhor vai fazer maravilhas através da sua vida, meu querido irmão. Jesus te colocou aqui nessa terra para que você seja um discípulo multiplicador, para que o poder de Deus flua através da sua vida e você impacte outras pessoas. Você pode dizer, eu não sei fazer isso, não interessa. Se o seu coração estiver disponível para isso, Ele vai fazer. Meu querido pastor, você que está aqui nessa manhã e às vezes você se sente frustrado porque a sua igreja não está crescendo. Meu querido pastor, Jesus quer renovar suas forças. Jesus traz um renovo nessa manhã na tua vida. Ele quer renovar a tua unção, Ele quer renovar o poder que já está em você, porque a partir do momento que recebemos o Espírito Santo de Deus, nós temos o poder. Mas às vezes, irmãos, as circunstâncias, as dificuldades, os problemas começam a mexer conosco, e muitas vezes a gente pensa em desistir. Meu querido irmão, Jesus não desistiu de você até hoje, e Ele nunca vai desistir. Mas o que Ele espera nessa manhã? Um compromisso seu. Um compromisso. Ele quer ter o compromisso. Talvez tenha muita coisa para ser consertada, talvez tenha pouca, talvez vá mudar muita coisa, talvez não vá mudar nada, mas o que Ele quer de você, meu querido irmão, é um compromisso. Simples. Sabe o que Jesus mais almeja da sua vida, meu irmão? Sabe o que Ele mais deseja? Sabe o que Ele diz para você nessa manhã, o que Ele mais espera? Ele está dizendo assim, meu filho, minha filha, eu quero um pouquinho mais da tua atenção. Eu quero um pouquinho mais da tua presença na minha vida todos os dias. É isso que Jesus quer, meu irmão. Jesus quer mais do teu tempo. Jesus quer desfrutar mais da sua companhia.
através da oração, através da palavra. Meu querido irmão, não endureça o teu coração. Derrama o seu coração na presença do Senhor. Quando a gente começa a falar de discipular,